Senhoras e senhores deputados, cumprimento também as delegações das várias entidades que vão participar à distância nesta audição. Penso que estamos em condições de dar início à nossa reunião. Esta reunião tem como propósito a audição por videoconferência, porque não pode ser de outra maneira, infelizmente, das associações de doentes indicadas pelos grupos parlamentares para integrar o Conselho Nacional de Saúde. Como todos sabem, o Conselho Nacional de Saúde tem como missão proporcionar a participação das várias entidades científicas, sociais, culturais e económicas na procura de consensos alargados relativamente à política de saúde. E esta constitui uma audição prévia aos candidatos que decorre do regimento da Assembleia da República e por isso agradeço desde já a disponibilidade de todos os membros das associações para estarem presentes e peço compreensão por terem sido convocados só no início da semana, mas há um processo eleitoral que decorre na próxima sexta-feira, aqui no Parlamento, e tivemos que, de facto, cumprir este requisito numa forma célere. Portanto, muito obrigada a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos então dar início. Como sabem, receberam com certeza a grelha de tempos para esta audição. Cada associação tem 5 minutos para se apresentar e dizer e gastar os 5 minutos como muito bem entender, mas obviamente que passa por uma apresentação da própria associação. Eu ia dizer qual será a primeira. Isto tem uma ordem, foi a ordem que aqui me chegou. Portanto, é a Associação Acreditar, representada pela doutora Telma Sousa. Pergunto se está em condições de poder iniciar. Estou sim. Tem a sua intervenção, então muito obrigada, faz favor. Muito boa tarde, o meu nome é Telma Sousa, agradeço a todos, antes de mais, o convite para Acreditar estar hoje presente nesta audição. Eu sou a gestora do Núcleo da Região Centro, estou em representação da Acreditar hoje, mas futuramente será representada pelo Sr. Presidente da Acreditar ou pela Sra. Diretora-Geral, que estão impedidos de estar aqui hoje por motivo de reunião estatutária que não podia, de facto, todo ser adiada. Importa dizer que realmente a Acreditar existe há 27 anos e há 27 anos que está representada nas 4 regiões, Lisboa, Coimbra, Porto e Funchal. E é aqui que se localizam os hospitais especializados em oncologia pediátrica e é também aqui que nós localizamos e construímos as casas da Acreditar, que dão alojamento temporário gratuito às famílias que acompanhamos desde o início do tratamento. Os hospitais de referência, a bem dizer, são o IPO de Lisboa, o Hospital Pediátrico de Coimbra, ou CHUC, porque damos também apoio até à idade dos 25 anos, o IPO do Porto e o Hospital São João e o Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal. Pronto, como tinha dito, acompanhamos as crianças e jovens até aos 25 anos e as suas famílias em todos os momentos da doença. E o nosso apoio desdobra-se em várias vertentes, sendo elas, como já havia referido, o alojamento nas 3 casas, Lisboa, Porto e Coimbra, o apoio jurídico, que nós fazemos sempre às famílias que necessitem deste apoio, nomeadamente em questões laborais, uma vez que têm de ficar junto dos seus filhos. Temos também o apoio social, que é sempre uma vertente que este ano, então,
tem sido mais alargada, que se desdobra em alimentar, material e financeiro, e desta forma mensal. Temos também o gabinete de apoio psicológico a todas as famílias que necessitem, sendo as crianças de oncologia, pais e irmãos que possam realmente precisar e terão este apoio. A escolaridade, temos também um projeto que é o Aprender Mais, em que damos apoio escolar ao domicílio ou online, desde o pré-escolar ao 12º ano, com o apoio de voluntários, professores voluntários que se disponibilizam para tal. Fazemos a sensibilização pelas escolas e pela sociedade, como devemos fazer, e temos os vários grupos de atividades que são de jovens e crianças com cancro e que proporcionam a outras crianças que estejam a viver neste momento a doença várias atividades dentro e fora do país, bem como os grupos de desenvolvimento pessoal que procuramos manter e dinamizar cada vez mais, para que realmente possam estar dentro da sociedade e continuar a viver na sua normalidade, mesmo após a doença. Portanto, procuramos que seja sempre algo que seja mantido. E também gostaria de referir ainda que temos as bolsas de estudo, que procuramos proporcionar a todas as crianças, desde o ensino básico ao ensino universitário. Não podia deixar de referir que este acolhimento que nós damos e os apoios que damos às famílias é efetuado logo no período do diagnóstico. Portanto, assim que é feito o diagnóstico na criança, há um acompanhamento da Acreditar, até que necessitem de nós. E que esta associação é uma associação constituída por pais e amigos de crianças com cancro, portanto são os próprios pais, as crianças e os jovens que constituem a associação e os colaboradores que também estão na associação. Procuramos defender sempre os direitos das famílias junto dos órgãos decisores e os direitos dos mais variados campos. Também gostaria de referir que relativamente à área da saúde e à especificidade das matérias no que diz respeito à oncologia pediátrica, a Acreditar pauta-se pela formação contínua dos seus colaboradores e de todas as pessoas que estão na Acreditar a nível científico, e de há uns anos para cá que está a procurar investir mais na área da investigação clínica e também dos jovens adultos e jovens adultos com doença oncológica, para procurar minimizar o impacto da doença e procurar os melhores tratamentos de forma mais acessível. Isto a nível nacional e europeu e internacional, obviamente. Eu penso que terei dito mais ou menos o que importa. Exato, doutora. Muito obrigada, doutora Telma. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Vamos continuar a nossa audição. Agora passo à APN. É o doutor Joaquim Brites. Tem a palavra, doutor. Muito obrigada também pela sua disponibilidade. Dispõe de 5 minutos. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Srs. Deputados. Queria, antes de mais, agradecer o facto de se lembrarem da APN, que é uma instituição que nos últimos anos se tem debatido exatamente pela importância da presença das associações de doentes, ou que representam os doentes, ou as pessoas com doenças, como agora se diz, nestes debates e neste setor tão importante de discussão e nos órgãos de decisão em saúde, e portanto louvo a iniciativa. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Passando a apresentar a instituição, a APN é a Associação Portuguesa de Pessoas com Doença Neuromuscular, é uma associação de âmbito nacional, nasceu em 15 de junho de 1992 e tem feito um percurso ao longo destes 29 anos já, debatendo os vários problemas das acessibilidades, do acesso do próprio doente às terapias inovadoras, e tem também, sobretudo,
exigido algum reconhecimento da importância da investigação, quer no setor das doenças raras, quer também no setor das doenças crónicas e, sobretudo, nesta área que é a área das doenças genéticas. A nossa atuação, como disse, é de âmbito nacional. Temos 3 centros de atendimento. Temos a nossa sede no Porto, um centro de atendimento em Santa Maria da Feira e um outro centro de atendimento em Lisboa, situado no Hospital Santa Maria. Portanto, damos atendimento psicológico aos doentes e às famílias, damos apoio social, ajudando-os a criarem os seus próprios processos, produtos de apoio, o acesso à educação, o acesso à escola, o acompanhamento também destes doentes em ambiente escolar, que é uma coisa importante, porque muitas escolas não estão preparadas para receber estas pessoas que se movem, uma grande maioria delas, em cadeira de rodas. Portanto, são doenças altamente incapacitantes e progressivas e, portanto, atingem pessoas de todas as idades e são atingidas por cerca de 200 doenças que são consideradas já no grupo das neuromusculares. O nosso trabalho tem sido, nos últimos anos, essencialmente virado para a assistência pessoal. Portanto, temos lutado imenso para que todo aquele movimento de apoio à vida independente que foi agora instituído pelo projeto piloto 129 de 2017, que está no terreno e que se prevê que vá durar ainda mais alguns meses, ou mais, pelo menos até ao final de 2022, e que possa continuar a dar apoio pessoal a pessoas que estão incapacitadas em casa e muitas vezes também diminuídas das suas capacidades físicas e mentais, obrigando a que os cuidadores, normalmente os pais, se sacrifiquem. Normalmente um deles sacrifica o seu posto de trabalho para cuidar dos seus filhos e das pessoas com doença. Portanto, a nossa atuação ao longo destes últimos quase 30 anos tem sido essencialmente na de envolver todos os players da saúde, todos os stakeholders que têm realmente responsabilidades na inclusão. Eu costumo dizer que hoje incluir não é uma ciência, basta apenas criar condições para não excluir ninguém e, portanto, desse modo estaremos a incluir todos. A associação é ouvida em Portugal em várias comissões. Fazemos parte da Comissão de Políticas de Inclusão da Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência. Somos parte da estrutura de missão para a promoção das acessibilidades e lá fora temos também uma ligação a várias redes, a uma rede europeia de referência que é a rede dos neuromusculares, fazendo parte do Patient Advisory Board e defendendo também lá fora, dentro da Eurordis, de quem somos associados, todos os direitos dos doentes raros em Portugal. Gostaria de terminar dizendo que uma das nossas grandes ambições é conseguirmos que a assistência pessoal a estes doentes seja profissionalizada. Portanto, temos um longo caminho à frente e contamos, se eleitos para o Conselho Nacional de Saúde, colocar muitas questões em torno não só dos doentes neuromusculares, mas das pessoas com deficiência no geral. E pronto, ficarei à disposição para qualquer pergunta que queiram colocar. Muito obrigado. Até já. Doutor, muito obrigada. Eu passo agora a palavra à Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares. A palavra ao Dr. Luís Oliveira Couto, que é Vice-Presidente da Direção. Faz favor, doutor. Não o estamos a ouvir, não sei se está a usar da palavra. Tá? Doutor? Doutor Luís Oliveira Couto? Doutor, eu gostaria de lhe pedir para ligar o micro. Não o estamos a ouvir. Isto não está fácil. Veja lá. Liga. Já me ouvem? Conseguem-me ouvir? Agora sim. Okay. Eu peço desculpa, não o estávamos a ouvir, então agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade. Dispõe de 5 minutos, como sabe. Faz favor. Muito bem. Eu queria agradecer o convite, desde já. E já boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar os senhores e senhores deputados. Portanto, o meu nome, como já foi dito, é Luís Oliveira.
Eu atualmente sou vice-presidente da Associação de Apoio aos Doentes Depressivos e Bipolares, a ADEB. Sou familiar também de duas pessoas com o diagnóstico de doenças do foro psiquiátrico. Eu próprio também já experienciei depressão. Neste momento estou estabilizado há muitos anos. A ADEB foi fundada em 4 de junho de 1991. Fazemos este ano 30 anos de existência. Abrange pessoas com depressão, doença bipolar e outras comorbilidades. E também alguns médicos e pessoal médico especializado. A sede nacional é em Lisboa, tem delegação no Porto, em Coimbra, e núcleos Setúbal, Évora e Faro, e também Aveiro e Braga. É associada praticamente desde a sua fundação da GAMIAN, que é uma organização europeia que agrega várias instituições na área da saúde mental e que defende os interesses das pessoas com doença mental. Depois, a ADEB foi reconhecida como uma instituição particular de solidariedade social de utilidade pública em 2006, em declaração do Diário da República. Nós fomos das primeiras associações a ser certificadas pela qualidade, pela norma ISO 9001. Os corpos gerentes são, na sua grande maioria, constituídos por pessoas com diagnóstico. Portanto, a associação é gerida por pessoas com diagnóstico e outras comorbilidades. E também alguns familiares e pessoal médico especializado. A ADEB é a associação com a maior representatividade a nível nacional. Nós, no final de 2020, contávamos com 3.804 associados e 611 sócios com direitos estatutários ativos. A grande maioria é pessoas com diagnóstico, 85%, 15% familiares, e a maior parte das pessoas são pessoas com diagnóstico bipolar, 50%, 29% com diagnóstico unipolar e 6% outras patologias. Acompanha, em média, cerca de 300 pessoas em reabilitação por ano, a grande maioria do género feminino, 67%, e quase metade destas pessoas têm uma atividade profissional ativa, que são 42%, e 34% desempregados. 7% destas pessoas são estudantes. A nossa pedra angular é a psicoeducação, mas também prestamos vários serviços, nomeadamente o SOS Telefone, que é uma linha que nós disponibilizamos não só para os nossos associados, para a comunidade, onde as pessoas podem recorrer quando estão em situação de aflitiva, ideações suicidas, angústia, sofrimento. Depois temos também as nossas sessões psicopedagógicas, que realizamos diversas ao longo do ano, não só internamente, mas também na sociedade civil, nas escolas, um pouco por todo lado. Depois temos também a nossa avaliação primária social e clínica, onde fazemos a primeira avaliação dos casos. Temos aconselhamento jurídico, apoio em psicologia e neuropsicologia, na área da infância e também na área dos adultos. Temos grupos de autoajuda, tanto para pessoas com diagnóstico como para pessoas com familiares. Temos grupos de gestão de stress e ansiedade, musicoterapia, yoga, exercício físico e relaxamento, grupos de prevenção de ideação suicida, atividades culturais, e o grau de satisfação dos nossos utentes situa-se todos os anos acima dos 80%, que é muito satisfeito. Damos apoio a estudantes e à investigação, não só, portanto, aos estudantes, mas também internamente. Estamos também a iniciar a nossa investigação. Adiantamos documentação psicopedagógica e a nossa revista bipolar, que já editamos há 30 anos. No ano passado tivemos cerca de 1 milhão de visitas únicas ao nosso site, que eu convido desde já os seus deputados e todos os presentes a visitar, que é www.adeb.pt. E pronto, e muito obrigado pela vossa atenção. Que grande atividade, Soutor. Muito obrigada pela sua exposição. Passo agora a palavra à Associação Pulmonale, Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, doutora Isabel Magalhães, que é Presidente da Direção. Faz favor, Soutora. Boa tarde. Boa
tarde e obrigada. Faz favor. Boa tarde a todos e muito obrigada pelo convite. A Pulmonal, portanto, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, é uma associação relativamente recente. Ela foi constituída no final de 2009 e, obviamente, tem como principal objeto, portanto, dar apoio ao doente com cancro do pulmão. Esta doença, por ser particularmente complexa, porque, portanto, ainda hoje é o tipo de cancro, a doença oncológica mais mortífera a nível mundial, e porque, sobretudo, portanto, em alguns casos, como em Portugal, o diagnóstico é feito numa fase muito avançada, com um prognóstico muitas vezes difícil, leva a que, por vezes, o doente com cancro de pulmão não seja, enfim, ou não fosse suficientemente participativo e no seu próprio processo de doença. Daí que esta associação, embora tivesse sido criada por um oncologista, tentou congregar um conjunto de pessoas da sociedade civil, mesmo que não profissionais de saúde, mesmo que não doentes, no sentido de dar corpo a esta iniciativa e congregar cada vez mais doentes, portanto, nesta caminhada. As grandes áreas de atuação, desde logo, são, por um lado, a prevenção e, por outro lado, o apoio propriamente dito ao doente e cuidador. Quando falamos em prevenção, falamos basicamente em prevenção primária, desde logo a sensibilização para o tabagismo e a questão também da cessação tabágica. Quando falamos em prevenção secundária, estamos a falar num tema que neste momento é um tema de grande debate a nível internacional, que é a questão do rastreio do cancro do pulmão. Relativamente à área do apoio ao doente, basicamente o nosso apoio, nós, portanto, procuramos facultar o máximo de informação credível e dada, passada de uma forma que as pessoas consigam entender. Promovemos apoio de ordem psicológica, tentamos criar grupos de apoio a doentes e temos portanto, uma participação quer com outras organizações a nível nacional, colaboramos em atividades em conjunto com outras organizações, quer em fóruns internacionais, nomeadamente fazendo parte da LUCE, que é a LENG, portanto, é a Associação Europeia de Doença do Cancro do Pulmão, e fazemos parte também da GLCC, que é a Global Lung Cancer Coalition, que é uma organização mundial também que junta associações de doentes de cancro do pulmão de todo o mundo. Temos tido também um grande trabalho de apoio, divulgação de informação credível, como referi, divulgação que chega ao cidadão comum e que permita capacitar as pessoas de forma a que todos os cidadãos consigam ser agentes ativos no processo, nomeadamente dos seus quadros de doença, e, portanto, procuramos fazer aumentar a literacia em saúde, mas que, portanto, as ações tendo sempre como objetivo que realmente as ações que desenvolvemos consigam tornar-se em verdadeira capacitação dos cidadãos. Estamos certos de que teremos maior empenho caso sejamos eleitos para este fórum, agradecendo o convite e manifestando toda a disponibilidade, quer para qualquer questão que queiram colocar, quer para a futura colaboração. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Isabel Magalhães. Eu passava agora a palavra à Associação Nacional AVC, doutora Ana Maria Silva, presidente da direção, e temos o gosto de ter a nossa ex-colega. Olá! Olá, como estão? Doutora Ana, senhora presidente, ex-deputada
deputada, é um gosto vê-la. E Igualmente. nós nem fazíamos ideia que tinha uma atividade tão meritória fora do Parlamento. Muito sim. gosto, uma vez mais, em voltar a vê-la. Faz favor. Cumprimento também um abraço muito especial à senhora deputada e presidente da Comissão de Saúde. Cumprimentar também todas as senhoras e os senhores deputados e os dirigentes das associações aqui presentes. A Associação Nacional AVC, e estamos a falar de uma doença que é que mais mortalidade causa e comorbilidade também ao longo da vida. Há pessoas que ficam com sequelas para toda a vida. É uma doença que acaba por afetar o sobrevivente da AVC e também os cuidadores que a ele se dedicam, porque são pessoas que passam a cuidar 24 sobre 24 horas. Eu, relativamente ao movimento associativo que desenvolvemos, ele surge na qualidade de projeto que cresce em hospital. Eu sou assistente social de profissão, trabalho em hospital e durante o trabalho que íamos desenvolvendo com os doentes vítimas de AVC, deparámos-nos com imensas dificuldades. São pessoas, porque o AVC não afeta só o físico, afeta também toda a pessoa em si, portanto, exige aqui um tratamento multidisciplinar, um tratamento de âmbito mais alargado e deparámos-nos com muitas dificuldades, essencialmente no pós-alta hospitalar. É uma doença que traz sequelas, exige por vezes a fisioterapia por tempos indeterminados, porque realmente não há recuperação e merece aqui intervenções a vários níveis e, entretanto, surge de uma equipa constituída por um assistente social, por um enfermeiro de reabilitação e por um neurologista, o trabalho com familiares e sobreviventes da AVC e é em 93 criada esta associação. Esta associação tem como principal missão, e dizendo-nos daquilo que é realmente uma missão de que não abdicamos, é desenvolver e promover ativamente os direitos dos sobreviventes vítimas de AVC e seus familiares, fomentando estratégias e ações de representatividade para apoio e acompanhamento diferenciado e qualificado, pugnar pela qualidade de vida, a integração social e a autonomia dos sobreviventes e familiares em parceria com a comunidade e com a sociedade, tornando-a progressivamente mais inclusiva e integradora. Portanto, esta associação, quando se cria, tem esta missão que mantém, que defende acerrimamente e tem já hoje 6.000 associados, quase 4.000 ativos. É uma associação já com grande representatividade e tem nos seus quadros uma neuropsicóloga, uma técnica de serviço social e um apoio administrativo e outro não diferenciado. Damos apoio às famílias e aos sobreviventes não só a nível mais de proximidade, mas também a nível nacional. E dizer-vos também que até a nível extranacional, porque do ponto de vista internacional somos abordados por muitas e mais variadas pessoas e famílias quando se deparam com uma alta de um doente que não sabem muito bem como ande tratar da sua situação. Este apoio é essencialmente vocacionado quer para o sobrevivente da AVC, quer para os seus cuidadores. Nós fomos uma associação que participamos de forma muito ativa no projeto do Estatuto do Cuidador Informal e também no mais participação, melhor saúde, no apoio à redação e à elaboração da Carta para a Participação Pública em Saúde. Somos, portanto, uma associação que também alarga o seu âmbito no sentido de promover a advocacia social dos doentes, promover também tudo aquilo que são os direitos das famílias e dos sobreviventes da AVC. Temos candidaturas a vários projetos, uns que já se iniciaram, outros que já terminaram e atualmente temos também um projeto para o cuidador no âmbito do Portugal 2020, em que nos vamos debruçar essencialmente sobre o apoio ao cuidador, capacitar cuidadores
para que possam desempenhar a sua função de uma forma mais ágil, menos dolorosa, porque ser cuidador não é tarefa fácil. Para além destes projetos, e como nós temos a noção de que realmente um doente com AVC não dispõe ainda de todas as respostas necessárias em termos de saúde, temos projetos elaborados já para candidaturas a unidades de dia e promoção de autonomia. Esta nossa intervenção é uma intervenção alargada, a pandemia obrigou-nos aqui a alguma contenção em termos das respostas, pelas suas características, obrigando-nos também a usar as tecnologias para apoio a famílias e doentes. Eu penso que do ponto de vista... Muito obrigada, eu acho que está uma boa apresentação. E estou disponível para as questões que entenderem mais pertinentes. Muito bem. Vamos passar depois à fase dos pedidos de esclarecimento, mas ainda falta uma associação, é a Associação Nacional dos Doentes com Artrite Reumatoide, a ANDAR. Muito boa tarde, doutora Cisete Saraiva, é um gosto ouvi-la. Muitos de nós que estamos no Parlamento há uns anos conhecemos bem esta associação, já colaborou em muitas iniciativas em que a Comissão Parlamentar de Saúde também participou e, portanto, é um gosto, uma vez mais, ouvi-la e saber da atividade interminável dessa associação. Faz favor, doutora Cisete Saraiva. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, cumprimento todos os deputados presentes e tenho a dizer sobre a ANDAR o seguinte. A ANDAR foi fundada em 5 de abril de 1995, data da sua fundação, e também tem um dia nacional que nos foi atribuído pela então Ministra da Saúde, na altura, Maria de Belém. É uma associação a nível nacional. Damos apoio médico-social ao doente, todo o apoio que o doente precisa na questão da promoção da saúde, na divulgação da doença, em mais informação e formação sobre a doença. Fazemos vários cursos e fizemos há 2 semanas um curso de saúde, de educação em saúde, e fazemos vários ao longo do ano com os nossos associados. Temos o apoio médico-social, como eu disse, temos um apoio multidisciplinar em várias vertentes, na vertente jurídica, emocional, social, no apoio domiciliário, que neste momento tem sido uma mais-valia para todos os doentes, tem sido a entrega dos medicamentos de dispensa hospitalar que estamos a entregar ao domicílio em casa dos doentes, conseguindo assim afastá-los de centros de contaminação desta pandemia. Isto tem sido realmente uma mais-valia para todos os doentes. Defendemos, e como já disse Maria Antónia, defendemos aguerridamente os nossos doentes. Fomos várias vezes à Comissão Parlamentar de Saúde, que nos ajudaram bastante. Sobre a doença, fazemos todos os anos umas jornadas médicas para dar a conhecer aos nossos doentes o que é que há de novo sobre a doença, e sempre com a participação de vários stakeholders, como sendo os médicos reumatologistas. Os decisores políticos também nos costumam apoiar nestas nossas jornadas. Esta doença é uma das 135 doenças reumáticas, sendo uma das mais incapacitantes. O que nós gostaríamos, e é fundamental, que para ajudar
no tratamento desta doença, para que seja menos dolorosa para os doentes, é um diagnóstico precoce. Temos também a parte científica e realizamos, ano sim, ano não, colóquios científicos com a ajuda e a parceria do Instituto de Medicina Molecular. Vamos construir um centro, que será o primeiro centro de referência no tratamento da artrite reumatoide, onde o doente consegue ter ali todas as patologias, ter ajudas e médicos de todas as patologias com que a artrite mexe, e ao mesmo tempo vamos ter um centro de investigação clínica que vai ser o primeiro apetrechado no país e dotado de tecnologia de ponta. Isto são algumas das nossas vertentes, é algum do nosso trabalho. Penso que sobre a Andar terei dito praticamente tudo, ou quase tudo. Já falei nos encontros. Muito bem, muito bem. Já disse tanta coisa, mas disse muito tudo muito bem, certo, e disse muito correr. bem. E disse muito bem. Estamos completamente disponíveis para alguma questão que nos queiram colocar sobre alguma informação adicional. Obrigada. Vou então agora passar aos grupos parlamentares. Começo pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Susana Amador, como sabem, dispõe de 3 minutos, portanto, um poder de síntese é importante neste momento. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo a todos os colegas presentes e os que também estão online e, em particular, as entidades. Começava por sublinhar e agradecer o trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, o percurso e, sobretudo, a atividade na defesa dos doentes que acompanham, das patologias em particular, que cada associação tem vindo a acompanhar e a desenvolver ao longo dos anos, com a preocupação, muitas vezes, da prevenção primária, secundária, mas, sobretudo, daquilo que acabámos de ouvir, em quase todas elas, uma visão holística para a resolução dos problemas de saúde dos doentes que acompanham. E, por isso, em nome deste grupo parlamentar, começo por saudar todo esse trabalho cívico, de cidadania ativa e de preocupação com o outro, com o seu bem-estar, com a saúde, em cada uma das associações que ouvimos, a Acreditar, a ADEP, a Associação Nacional do AVC, a APN, a Pulmonal e a Andar, que terminou agora também a sua intervenção. Também, no âmbito da vossa atividade, fica muito bem espelhado uma missão sempre de solidariedade, de preocupação, de cooperação, de espírito inovador, também a ligação e preocupação de muitos de vós à educação e à escola e à educação para a saúde, bem como, obviamente, toda uma preocupação também, em algum caso em particular, no caso das doenças bipolares e depressivas, do combate a estigmas, que é sempre importante nesta doença e na saúde mental em particular, mas noutras doenças que, infelizmente, muitas vezes criam estigmas e preconceitos com os quais urge combater e lutar. Em segundo lugar, queria destacar a importância deste Conselho Nacional de Saúde. Nós temos elevadas expectativas do mesmo. Aliás, este Conselho Nacional de Saúde foi criado por via de lei, decreto-lei em particular, em 2016, pelo 21º Governo Constitucional e faz parte de uma visão programática que temos para o reforço do cidadão no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, há um conjunto de medidas e programas. Este, em particular, a criação deste organismo tem a ver também com essa visão da necessidade de reforço do cidadão e, neste caso em particular, da participação destas associações, que irão ser seguramente contributos líquidos e eficazes para aquilo que é a função consultiva na definição de políticas públicas de saúde deste organismo, representando, de facto, aqui um fecho científico, cultural, económico e também autárquico para conseguirmos definir políticas perspectivas e políticas de qualidade. As minhas questões são 3 e muito rapidamente são dirigidas a todos e a ninguém em particular, porque seria complexo os 3 minutos que tenho. E a primeira tem a ver com o facto do decreto-lei que criou o
Conselho Nacional de Saúde, dizer muito em concreto que este órgão tem presente as melhores práticas internacionais, traduz o que os estudos de reflexão na área da saúde consideram ser importante, estabelecendo uma aliança de toda a sociedade para definir uma visão para o futuro e ter uma perspectiva do conjunto do sistema. Pelo que vos perguntava, quais os principais desafios para as políticas públicas de saúde, visando a resiliência do próprio sistema de saúde. A segunda questão tem a ver com o facto de, na vossa missão diária, e acompanhando diversas áreas, desde a oncológica à saúde mental, à cardíaca, à pulmonar, à autoimune, à genética, a importância dos determinantes em saúde, e nesse caso em particular, esses determinantes nós sabemos que influenciam muito a saúde dos cidadãos, e por isso qual o papel que a adoção de estilos de vida saudável, da educação para a saúde, a literacia em saúde, têm para melhorarmos os indicadores de saúde, prevenirmos a doença cardíaca e oncológica, que felizmente é a que mais mata em Portugal. E por último, quais as expectativas que têm em relação ao programa de recuperação e resiliência, que vai alocar mais de 1.383 milhões de euros para o SNS, visando em particular a reforma dos cuidados de saúde primários, bem como a saúde mental. Mais uma vez, muito obrigada pelo percurso e desejo sinceramente que sexta-feira a eleição corra pelo melhor e que tenhamos o Conselho Nacional de Saúde a trabalhar em pleno. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora à Sra. Deputada Sandra Pereira, do PSD. Faz favor. Dispõe também de 3 minutos, com tolerância, obviamente. Eu queria só lembrar às senhoras e senhores deputados que o tempo de resposta também não é muito distendido, porque as associações têm. Portanto, as perguntas que colocarem também têm que ter em consideração, de facto, o tempo de resposta. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira. Senhora Presidente, muito obrigada. Eu vou anuir no seu repto, até porque muitas das coisas que iria perguntar, a Senhora Deputada Susana Amador já refletiu sobre elas e, portanto, escuso. Quero só saudar, naturalmente, as senhoras e os senhores deputados, quero saudar as associações, felicitá-los por este desafio, que esperemos que na próxima sexta-feira seja bem sucedido e, além das questões já colocadas pela senhora deputada Susana Amador, eu iria perguntar se têm em mente, nós vivemos tempos muito difíceis em que os sistemas de saúde vivem naturalmente alguma pressão, estamos atualmente a viver tempos desses, onde há outras doenças que não são tão emergentes, tão imediatas, e que as várias associações aqui presentes as representam bem, e eu pergunto se têm como ideia levar ao Conselho Nacional de Saúde uma reflexão e uma discussão sobre a temática relativa, e até mesmo a elaboração de estudos sobre a temática das doenças não Covid, do tratamento das doenças não Covid em tempo de pandemia. E, portanto, seria estas as perguntas que eu faria também, obedecendo aqui um bocadinho ao repto da Sra. Presidente. Muito obrigada e desejo que na sexta-feira, naturalmente, o processo de eleição decorra de acordo com as vossas e com as nossas expectativas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e pela sua concisão também, aproveitando já perguntas já feitas. Agradeço muito o seu cuidado. Passo agora ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Sra. Deputada Diana Santos, tem a palavra, faz favor, assim que tiver possibilidade, faz favor. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, senhoras e senhores deputados aqui presentes. Antes de mais, saudar as associações que connosco estão a partilhar este momento. De facto, foram faladas aqui questões muito importantes, quer a nível do apoio aos doentes, quer também às famílias, e gostava de ressalvar que, não tendo diretamente a ver com saúde, tem todo o impacto na qualidade de vida, que é a questão da assistência pessoal, dos cuidadores informais e também do apoio destas pessoas na comunidade, quer seja ao nível do ensino, quer seja a nível mesmo dos apoios que são necessários serem dados em determinadas alturas da vida, principalmente quando as pessoas e as famílias estão em crise. E também, para não me alongar, eu acho que as minhas perguntas, e peço desculpa também a minha inexperiência, mas peço-vos que possam responder na medida do possível e, portanto, o que eu gostaria de saber era que funções e atividades consideram que o Conselho de Saúde deve ter no sentido de melhorar as políticas de saúde pública, o Serviço Nacional de Saúde e os direitos dos utentes, doentes e as suas famílias.
Vai haver tempo para se debater isto mais à frente, mas para nos darem aqui uma perspectiva muito geral daquilo que consideram fundamental. E depois também gostaria que, em cada área específica das associações aqui representadas, que nos pudessem dizer de uma forma sucinta que avaliação fazem da atual política e do acesso aos cuidados de saúde e de prevenção também de saúde, e que normas, leis ou procedimentos acham que é prioritário serem alterados. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, também pelo seu esforço de concisão. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar todos os nossos convidados, agradecer a apresentação que nos fizeram relativamente ao trabalho que desenvolvem nas vossas associações em prol do acesso à saúde e da melhor atenção para os utentes, os quais são defensores da qualidade desse acesso, e é precisamente sobre esta questão que eu quero debruçar aqui nesta intervenção, ou seja, tendo em consideração a perspectiva que têm dos cuidados de saúde, como é que as políticas de saúde respondem ao acesso aos cuidados de saúde aos mais diversos níveis, seja nos cuidados de saúde primários, seja nos cuidados hospitalares, seja nos cuidados continuados integrados, nomeadamente no que tem a ver, e na perspectiva do utente, naturalmente será nesta ótica que fazemos estas questões, na perspectiva do utente, como é que as políticas de saúde podem responder melhorando o acesso ao nível da prevenção, ao nível do diagnóstico, ao nível do tratamento e ao nível da reabilitação. Nós estamos confrontados com uma situação pandémica bastante grave, mas não podemos deixar de chamar a atenção para o problema que temos de estarmos confrontados também com uma pandemia silenciosa no atraso, quer seja ao nível da prevenção, quer seja do diagnóstico. Muitos tratamentos também estão a ser condicionados e mesmo a reabilitação, neste momento, está a ficar um pouco preterida, tendo em consideração aquilo que é a necessidade de alocar recursos para responder à pandemia e articular aqui os serviços. E por isso há também aqui uma outra questão que eu queria deixar e que ultimamente ganhou algum mediatismo, que há uns 2 meses, coisa assim, 3 meses, tem a ver com os tratamentos medicamentosos, nomeadamente tratamentos em que a indústria farmacêutica tem aqui uma preponderância em termos da definição do preço e do acesso, medicamentos que muitas das vezes são únicos no tratamento daquelas doenças, e de que forma é que nós podemos garantir o acesso à população a esses mesmos medicamentos, não colocando também em risco e em causa aquilo que é a defesa dos interesses do Estado, nomeadamente perante aquilo a postura da indústria farmacêutica na exploração do negócio que existe associado à produção de medicamentos. E para terminar, perante as dificuldades que existem, muitas delas são conhecidas e crónicas. Em termos de investimentos, qual deve ser o caminho para o Serviço Nacional de Saúde para melhorar os investimentos, quer seja em meios técnicos, em equipamentos e infraestruturas, mas também quanto aos profissionais de saúde. Não basta bater-lhe palmas, nós sabemos a importância que os profissionais de saúde tiveram sempre, não só agora na situação da pandemia, é preciso valorizá-los e, nesse sentido, de que forma é que nós podemos ter aqui condições para que exista, a nível regional em todo o país, acesso até mesmo aos cuidados mais elementares, que os cuidados de saúde primários, porque neste momento existe uma desigualdade regional, umas assimetrias de acesso aos cuidados de saúde que são muito importantes de combater, e que medidas é que sugerem para que se de facto tenha aqui uma resposta que garanta esta porta de acesso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, que participa à distância, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Espero que me estejam a ouvir bem. Muito bem. Pronto. Muito bem. Queria começar por cumprimentar as associações que aqui já participaram, a Acreditar, a ADEB, a Associação Nacional do AVC, a APN, a Pulmonal e a Andar. Agradecer a todas, não só pelo trabalho que desenvolvem em complemento ao SNS e em favor dos seus
enfim, ia ser dos seus doentes, mas em muitos dos casos que aqui foram explicitados, o apoio que dão é maior do que aqueles que são os afiliados destas associações e, portanto, agradecer por isso, mas também agradecer pelas explicações sobre o trabalho que fazem, como estão organizados, que já prestaram aqui hoje. E, de facto, hoje o que estamos a tentar, enfim, aferir, ou pelo menos tornar mais claro, é qual é que vai ser a participação destas associações no contexto do Conselho Nacional de Saúde, que é um órgão consultivo, como aqui já foi dito, do Ministério da Saúde, que tem como lógica ajudar a colocar os doentes no centro do sistema, que é uma máxima que nós usamos muitas vezes, mas que nem sempre somos capazes de concretizar, e este é suposto ser um meio para isso. E, portanto, muito concretamente, eu gostaria de perguntar a estas 6 associações qual é o contributo que pensam levar para este Conselho Nacional para que melhor se desenhem as políticas públicas que depois servem não só os vossos doentes, mas todos os doentes, e se têm alguma ideia já concreta, se tivessem uma primeira reunião para a semana, qual era a primeira coisa que seria prioritária levarem como contributo, sabendo que também estamos a viver um tempo pandémico e que isso marca, obviamente, uma forma de estar neste momento. Esta é a primeira pergunta. E a segunda é como é que o pensam então fazer, considerando que são 6 associações de doentes que representam um conjunto específico de doenças, mas na verdade o Conselho Nacional de Saúde é suposto ter uma abrangência maior, não é? E, portanto, já não sei exatamente qual foi das associações, eu penso que foi a Associação Nacional da AVC que falava num papel até mais abrangente do que aquilo que é o seu estrito foco de ação, porque de facto há aqui um trabalho também, se quiserem, tal como nós fazemos aqui na Assembleia da República, de representação de uma população maior do que aquela que é servida pelas vossas associações. E, portanto, desejando os maiores sucessos na eleição, mas sobretudo depois do trabalho que se segue, são estas as perguntas que deixaria. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada que quer intervir? Não? Então, passava desde já às associações para responderem, pedindo que algum poder de síntese, e dava desde já a palavra a Andar, agora começamos ao contrário, para compensar um pouco a ordem que seguimos no início. Portanto, primeiro a Andar, depois a Pulmonal, e depois a APN, depois a Associação Nacional AVC, depois a ADEP e depois a Acreditar. Faz favor, agradecia que não usassem muito tempo para que todos possam falar. Faz favor. Ok, obrigada por... ora bem, o que é Andar... São mais ou menos 4 minutos por associação. Okay. Peço desculpa de interromper, faz favor. Vou tentar. Não é fácil. Em relação aos doentes com artrite reumatoide, nesta altura de pandemia, muitos deles, ou a maioria deles, viram-se sem consultas, sem operações que estavam marcadas, foram todas adiadas, consultas adiadas, e isso tornou complicado o tratamento do doente, porque um doente com artrite tem necessidade de ser visto presencialmente, porque é a única maneira que o médico tem de poder ver as articulações de cada um e poder fazer um diagnóstico e poder tratar. Como é que nós podemos fazer isto? Sem causar grandes problemas para os doentes. Sabemos que hoje as consultas e quase tudo está a ser feito por videoconferências, consultas por teleconsultas e, portanto, seria bom que arranjar um esquema no hospital, entradas diferentes,
para poder ajudar o doente a não passar pelos sítios, como por exemplo passar junto às farmácias hospitalares, que é o sítio onde há mais doentes de todas as patologias. Os nossos problemas têm acontecido muitas vezes, e tem sido isso que nos tem levado a fazer algumas queixas, é o acesso do doente, neste caso agora dos nossos voluntários, às farmácias hospitalares. Sabe-se que o doente com artrite reumatoide é visto de 3 em 3 meses. Não se justifica que a farmácia hospitalar não dê a medicação para aqueles 3 meses que medeia o tempo da próxima consulta. Porque o doente não pode ser visto novamente sem que faça primeiro análise para saber se pode ou não continuar a fazer aquele tratamento. Esse tem sido o grande drama. Nós chegamos à farmácia e os farmacêuticos dizem que não dão, que só podem dar para um mês, não há ordem, a ordem vem de cima, pedimos para cima também não nos dão saída, e eu penso que se houvesse algumas regras estipuladas, escritas, e aqui os nossos deputados eleitos nós para nos defender podiam nos ajudar a que este acesso fosse melhor, fosse garantido e o doente pudesse ser tratado. Porque é assim, quanto mais cedo o doente puder ser tratado, também há menos custos para o Estado. Se o doente não está a ser tratado, os custos realmente são maiores. Portanto, isto era necessário haver aqui algumas regras, implementar algumas normas, como por exemplo agora na altura das férias, haver autorização para darem medicação para 2 meses, isso é outro problema. Penso que isto são coisas simples e que nos podem ajudar neste aspecto. Eu não sei como é que é com as outras associações, mas na nossa, ultimamente, com o estado da pandemia, tem sido a pior parte na ajuda tem sido esta. É a ajuda ao doente com o acesso mais facilitado. Por exemplo, podia haver uma via verde para os nossos voluntários que vão levantar a medicação, porque o voluntário que vai levantar, numa manhã pode fazer 3 ou 4 hospitais e, portanto, fazer 3 ou 4 entregas. E muitas vezes está 3 horas ou 4 para conseguir levantar um medicamento. Se houvesse alguma coisa, alguma norma, alguma coisa escrita, se calhar isto ajudava um bocadinho. Seria bom para os doentes. Muito obrigada. Na questão das consultas de médicos de família, era haver também algumas regras para a referenciação, que não é feita. A referenciação não é feita ao especialista e isso acontece muito e o doente vai ficar pior quando chega ao especialista, e eu sei isto perfeitamente, porque a minha mãe teve 30 anos para chegar ao especialista, quando lá chegou já não havia solução. E durante aqueles 30 anos ela gastou muito mais ao Estado do que gastou depois, quando foi vista pelo especialista. Portanto, a referenciação era super importante, penso que em todas as doenças. Quanto mais depressa, melhor. E no caso do cancro, aí eu falo com conhecimento de causa, quanto mais cedo lá chegarmos, mais depressa nos curamos e ficamos bem. Muito obrigada, Cisete. Teremos outras oportunidades para ouvir as associações, mas hoje temos o tempo corre
e temos mais associações para ouvir. Passava desde já a palavra à pulmonar doutora Isabel Magalhães, se pode usar da palavra. Muito bem, faz favor. Fazendo-lhe o mesmo apelo. Muito bem. Faz favor. De facto, vivemos tempos muito difíceis com a pandemia e relativamente ao cancro do pulmão tem sido extremamente complexo, porque temos visto é que normalmente o diagnóstico é feito numa fase tardia, agora tem sido muito pior e os doentes têm entrado portanto, nos hospitais pela urgência e já num estado tão avançado que muitas vezes passam logo para cuidados paliativos. Portanto, tem sido extremamente difícil o quadro que vivemos. Mas, não obstante isso, eu acho que a pandemia também nos trouxe uma grande oportunidade de podermos fazer algo em termos de mudança da nossa própria sociedade. O tema da saúde é um tema que muitos cidadãos andavam distraídos relativamente ao tema da saúde como um todo. Enfim, todos nós vivemos na nossa época fases em que estamos bem, outras menos bem, mas normalmente quando estamos bem esquecemos-nos muito do tema da saúde. E daí que há bocadinho foi referido a questão do doente no centro da decisão, no centro do Sistema Nacional de Saúde, que todos os dias ouvimos falar nisso e que depois na prática acaba por não se aplicar e muitas vezes não se aplica porque os próprios doentes, portanto, também não têm capacidade para exercer essa própria capacidade. Daí que eu há pouco falava que quando tentamos informar, difundir, dar mais literacia, temos sempre uma grande preocupação de que essa informação chegue aos cidadãos e os torne realmente mais capacitados e mais ativos em termos da própria saúde. Com a pandemia, o tema da saúde passou a fazer parte do cotidiano de todos nós e, portanto, acho que é um momento, uma oportunidade única que temos para trabalhar esse tema e tentar mexer com alguns aspectos que têm implicação com todas as questões que foram abordadas, nomeadamente a questão da resiliência, a questão dos determinantes da saúde, enfim, várias questões que foram afloradas e que passam muito por uma maior aposta na prevenção. Isto, por exemplo, uma questão do cancro é perfeitamente evidenciado em vários documentos internacionais, no plano europeu do cancro e em vários fóruns é referido que é necessário aumentar o investimento em prevenção. Este é um investimento que muitas vezes não é feito porque tem os seus resultados são vistos no médio prazo e muitas vezes quer-se medidas que produzam efeitos de imediato. Mas investir na prevenção é uma maior qualidade de vida para as pessoas e é também menos custos, nomeadamente para todos nós enquanto sociedade, para o Sistema Nacional de Saúde. Portanto, a questão da prevenção parece-me fundamental. Parece-me também muito importante uma maior articulação do sistema, de todos os atores que são chamados a intervir, portanto, neste processo, nomeadamente em termos de Sistema Nacional de Saúde, uma maior interligação dos vários intervenientes e um maior enfoque na porta de entrada da maioria dos doentes, que acaba por ser os cuidados de saúde primários. Como tal, eu acho que tem que haver uma alteração, eu diria, que seja horizontal na sociedade, uma alteração cultural, que é algo que as associações também podem e devem trabalhar, no sentido de todos podermos colaborar para que haja melhor prevenção, para que o tratamento com os tratamentos mais adequados seja feito em tempo útil, porque isso também é uma questão muito importante. Muitas vezes atrasam-se tratamentos e acaba-se por ter um gasto enorme sem efeitos nos doentes. Portanto, tratamento em tempo útil e também pensar um bocadinho e cuidar na vida dos doentes na pós-doença. O regresso, quando as pessoas recuperam, é preciso dar-lhes condições para recuperarem, para terem uma quantidade de apoios
numa visão holística, porque muitas vezes o tratamento não é só o tratamento médico que é administrado durante a fase aguda, os doentes precisam de um conjunto de apoio no pós-tratamento e precisam de uma integração no trabalho, na sociedade. Há todo um trabalho a fazer enorme e, portanto, eu diria que o grande desafio para os próximos anos e com o plano de resiliência é, sim, haver mais investimento na saúde, mas não chega. Tem que haver mais, mas tem que haver um investimento diferente. Não é só em quantidade, mas também em qualidade. Muito obrigada, doutora. Passava então a palavra ao Dr. Joaquim Brites, da APN, que é a Associação Portuguesa de Neuromusculares. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu provavelmente terei alguma dificuldade em resumir nos 4 minutos todas as perguntas que foram, as respostas às perguntas que foram colocadas. Eu sei, doutor, escolha a que quer responder. Vou tentar dar aqui uma passadela por todas, porque naturalmente todas elas são importantes e todas elas representam seguramente as mesmas preocupações das associações e se calhar algumas até já foram respondidas e portanto não valerá a pena estarmos a sobrepor informação. Eu escolheria aqui 3 ou 4 áreas que me parecem que são, neste momento, pela atualidade e pela importância, serão, de facto, importantes de abordar já rapidamente, quando se fala nas doenças não Covid e quando se fala naquilo que ficou por fazer na pandemia. Eu acho que é muito importante nós passarmos à ação relativamente aos meios complementares de diagnóstico e, sobretudo, à parte da reabilitação que ficou por fazer em todos aqueles milhões de consultas de medicina física e reabilitação que ficaram por realizar nos hospitais de todo o país. É importante começarmos a colocar em dia todas essas consultas e todos esses tratamentos que, sobretudo naqueles doentes que precisam muito de mobilidade, os deixou bastante debilitados durante este período de pandemia. Portanto, é preciso reabilitar as pessoas e é preciso recomeçar a dar-lhes uma vida o mais normal possível. Falou-se também na questão da prevenção e do diagnóstico. Eu acho que uma das prioridades que nós hoje temos que ter face aos novos tratamentos que existem, sobretudo na área das doenças raras, das doenças genéticas e com o aparecimento das terapias genéticas, é importante que os diagnósticos sejam feitos cada vez mais cedo. Diagnosticar pessoas de forma pré-sintomática é hoje uma possibilidade e uma necessidade para podermos tratar as pessoas de forma a tratar mais cedo, de forma até a criar alguma sustentabilidade adicional no Serviço Nacional de Saúde, já que quanto mais cedo tratarmos, mais cedo eles terão, mais qualidade de vida terão e também mais algum dinheiro poupará o Estado no seu tratamento e acompanhamento. Portanto, uma das questões que nós vamos levantar é, de facto, a introdução de alguns rastreios no diagnóstico neonatal, sobretudo nas doenças para as quais, como foi levantado aí pelo Sr. Deputado do PCP, os medicamentos são caros. Isso, de facto, é uma questão que nos preocupa também, mas o facto de serem caros não tem que impedir as pessoas de terem acesso ao tratamento. O que é preciso é nós passarmos também a fazer propostas concretas sobre modelos de financiamento vertical ou não dos tratamentos, da necessidade de marcar ou de fixar preços com base em qualis ligadas às doenças raras ou às doenças comuns. Portanto, é preciso nós evoluirmos um bocadinho nesse modelo de fixação de preços. Teremos com certeza a ocasião para podermos falar nisso. Por fim, eu elegeria aqui uma questão que é muito premente e tem sido muito discutida atualmente, que é a questão dos dados em saúde. É cada vez mais importante nós termos acesso a dados, mas termos acesso a dados de qualidade e termos também acesso ao cuidado no tratamento desses dados, porque os dados, sendo dos doentes, sendo das pessoas com doença, temos que ter muito cuidado na forma como os tratamos e da forma como os divulgamos. Preocupa-nos, sobretudo, que o Big Data que se anuncia possa conter dados distribuídos avulsamente, sem autorização dos doentes e sem a participação dos representantes dos doentes nesses centros de decisão. Portanto, há aqui uma série de matérias que podem ser colocadas à discussão no Conselho Nacional de Saúde, para tentarmos, todos juntos, fazermos com que
cada uma das áreas, sendo tão importante ou mais importante que a outra, seja discutida pelos especialistas, quer na forma política, quer na forma da decisão em especialidades, e, portanto, esperamos, e a Associação Portuguesa de Neuromusculares, naturalmente, estará disponível para fazer algumas propostas concretas, como tem feito até aqui, sendo que, desta vez, no Conselho Nacional de Saúde, esperamos que elas possam ser ouvidas e, provavelmente, levadas aos centros de decisão em saúde, neste caso, o Ministério da Saúde. Penso que haveria muita coisa para dizer, mas os 4 minutos... Muito obrigada, Sr. Doutor. Foi uma síntese ótima daquilo que podíamos. Eu sei que vamos ter a oportunidade de falar e complementar todas estas questões, mas agradeço-lhe pela exposição que fez. Passo já à Associação Nacional da AVC, doutora Ana Maria Silva, faz favor. Não está? Peço desculpa. Não faz mal, faz favor. Relativamente às questões levantadas, e porque não é fácil responder a cada uma por si, eu gostaria de dizer que é prioritário, e tendo em conta também o programa de recuperação e resiliência, melhorar a rede de cuidados de saúde primários. É fundamental a aposta na domiciliação dos cuidados do ponto de vista económico. É muito mais barato e do ponto de vista humano é indiscutivelmente melhor. Os cuidados de saúde primários altamente especializados e com outras condições e os cuidadores devem ser o foco do investimento futuro. Em relação às equipas de cuidados continuados, deverão ser, as respostas no âmbito dos cuidados continuados, estas deverão ser reforçadas. Gostaríamos de ver implementadas as unidades de dia e promoção da autonomia, que vem dar resposta a um setor de doentes, a uma faixa de doentes que, esgotado o seu potencial de reabilitação, necessitam de cuidados de manutenção, e estas unidades vêm aqui dar uma resposta fundamental nesta área e também como apoio aos cuidadores informais. É necessário também um reforço em recursos humanos e especializados, pois temos unidades dotadas de profissionais que estão em falta. É necessário também providenciar um melhor acesso às consultas de neurologia, uma consulta de especialidade, não só para o doente com AVC, mas também para outras patologias, como as demências, as doenças neurodegenerativas, que têm muita dificuldade. Os doentes queixam-se bastante de que realmente é difícil o acesso a esta especialidade. Reconhecer também a cronicidade da doença, do AVC, e do impacto que esta causa em termos socioeconómicos e na vida das próprias pessoas. As unidades de cuidados continuados respondem de forma eficaz em termos de colaboração no processo de reabilitação destes doentes, mas devido à escassez do seu número de camas, há doentes e famílias que se queixam de que após o episódio de doença aguda em hospital de agudos, são convidados a irem para os seus domicílios e não entrarem logo de imediato em programas de reabilitação, quando nós sabemos que estes são fundamentais. A grande vantagem aqui é de que, após o funcionamento da Via Verde para o tratamento do AVC, que essa está implementada, sabemos que é também importante um reforço da literacia em saúde, e isto, a questão da prevenção é fundamental também, apostarmos nela, porque desde a prevenção dos fatores de risco, à utilização da Via Verde para o tratamento, a continuidade nos cuidados de reabilitação é aqui fundamental. Portanto, o grande desafio que se coloca também ao Serviço Nacional de Saúde é termos uma capacidade muito grande de, junto da população, conseguirmos sensibilizá-los para os fatores de risco do AVC, porque felizmente esta é uma doença que pode ser evitada e pode ser retardado o seu aparecimento,
e também o apoio diferenciado em unidades diferenciadas para a AVC. Nós no país só temos 4 grandes centros de reabilitação a nível nacional. E com isto dizer que aqui também se criam diferenças de tratamento na população. Atendendo à questão do litoral e do interior, nós temos aqui determinantes em saúde que influenciam e muito a saúde da nossa e das nossas populações. Não estamos, de forma alguma, num sistema que seja justo. Temos que melhorar muito, temos que pôr a funcionar em pleno os cuidados de saúde primários e promover a domiciliação. E com isto também reforçar as equipas de cuidados integrados da rede nacional no domicílio dos utentes, porque sem dúvida que esta será a melhor aposta para o futuro. Muito obrigada. Passava agora a palavra à Associação ADEP, Dr. Luís Oliveira Couto. Penso que nos está a ouvir. Faz favor. O doutor está com o microfone desligado. Se pudesse ligá-lo para o podermos ouvir. Já está? Ainda não está? O doutor ainda não está ligado o microfone. Não, eu não percebo se está a falar. Doutor, eu não sei se nos está a ouvir, mas nós não o conseguimos ouvir. Só se eu passar para a outra associação. Temos que pacientar um bocadinho porque o Dr. Luís Oliveira precisa de apoio para isso. Muito bem. Mas quer que eu passe para a outra associação e depois voltamos ao Dr. Luís Oliveira ou esperamos? Penso que já está ligado o microfone. Doutor, penso que o microfone se desligou novamente. Ligou e desligou. Está ligado agora? Peço desculpa. Está ligado, sim. Está okay. ligado. Obrigada. Faz favor, doutor. Ok, então, muito bem. Então, qual é o contributo que nós pretendemos levar? Eu acho que, para o Conselho, acho que aquilo que para nós é essencial é a capacidade de diálogo e cooperação entre todos os parceiros do Conselho Nacional, e também tentar, de alguma forma, passar a mensagem da importância do modelo comunitário na nossa sociedade. Como é que nós podemos, a questão de garantir os medicamentos mais caros, o acesso aos medicamentos mais caros? Eu acho que é muito importante aquilo que já foi dito aqui, que é investir na educação e na prevenção, não é? Portanto, não é... E também sensibilizar os laboratórios para investirem em medicamentos que curem e não tanto em medicamentos que tratem as patologias, né? Portanto, porque o que nos interessa doentes é ter a cura, não estarmos constantemente a ser medicados
para debelar sintomas, não é? Eu acho que esse é o caminho da investigação. Em relação ao caminho para o Sistema Nacional de Saúde, eu acho que é sem dúvida o reforço do Sistema Nacional de Saúde e talvez o Sistema Nacional de Saúde focar-se muito mais, mas mesmo muito mais, na prevenção e na educação do que propriamente no tratamento. Portanto, nós sabemos hoje em dia que, de facto, que a prevenção tem, em termos, digamos, de impacto ao nível da saúde, é um grande impacto. Portanto, sabemos que há aqui um negócio em torno também de todas estas questões. Investir, digamos, na educação e na prevenção é essencial, não só dentro dos hospitais, mas também foi um bocadinho abandonado nos últimos anos, mas também nas escolas. Em relação às políticas públicas, obviamente que nós evoluímos imenso desde o 25 de Abril, não é? Somos um país pobre, temos que continuar a fazer o caminho faz caminho. Nós temos feita noção que isto é uma problemática holística, não é? E que é preciso ter uma grande capacidade de gestão dos recursos e uma grande eficácia. Agora, aqui em relação às leis, eu acho que é necessário reformular a Lei de Saúde Mental, nós sabemos que isso está a ser feito. A questão dos direitos humanos, a questão é fundamental, né? Porque eu acho que estamos num outro patamar evolutivo e temos noção daquilo que são as estratégias europeias para, de facto, para o desenvolvimento da União Europeia, que é sem dúvida, apesar de tudo, temos a sorte de estar no melhor continente do mundo, não é? E temos perfeita noção do que aí vem, faz muito sentido para nós, mas é necessário também, além de fazer leis, também aplicar as leis, não é? Já muito foi aqui dito em relação aos cuidados primários, porque sabemos que a depressão será a doença mais incapacitante em 2020. Agora, a questão do Covid, eu acho que é necessário perceber quais os reais impactos do Covid. Todos nós ainda estamos um bocadinho à procura dos números, não é? Mas é fundamental termos os números, isto tem sido discutido em vários fóruns, o Dr. Joaquim também já frisou isso aqui hoje, e é necessário, de facto, quais os reais impactos e criar programas específicos, não é, para estas pessoas, porque nós sabemos que o alcoolismo aumentou imenso, a obesidade aumentou imenso, e pronto, e de facto é importante definir estratégias e políticas para estas novas problemáticas. Também o consumo de outras substâncias, não é só o álcool, o consumo de drogas, sabemos hoje, há estudos recentes que indicam que houve um aumento exponencial. Ora bem, só para concluir, eu acho que as expectativas para o programa de resiliência. Está às tantas. Bom, então, obrigado. Eu acho que, acima de tudo, é uma justa distribuição dos recursos. Nós não queremos que o dinheiro venha todo para a saúde mental, não queremos nada disso. Eu acho que todos têm, de facto, necessidades, mas é uma justa distribuição dos recursos. Claro que queremos um reforço, obviamente, e sabemos que isso vai acontecer, sabemos que há dinheiro para a saúde mental. Espero que ele chegue de facto às associações, ao modelo comunitário. E pronto, e basicamente é isto. Mais apoio para a saúde mental e para, digamos, para o modelo comunitário. Obrigada. Pronto, eu sei que não respondi a tudo. Não, mas ficámos com uma visão muito consciente quais são as necessidades e as propostas da ADEP. Como eu disse, teremos a oportunidade, noutras circunstâncias, de poder ouvi-los. Obrigado. E agora dava a palavra a acreditar a doutora Telma Sousa, também para terminarmos esta audição, esta ronda, faz favor. Eu penso que muito já foi dito, não é? Daquilo que era expectável ser ouvido depois das várias... Doutora... Também...
Está-me a ouvir? Estamos, foi ali entrecortada, mas já estamos a ouvir. Eu julgo que fazendo minhas as palavras dos senhores e das senhoras que me antecederam, das várias organizações, eu penso que seria também importante frisar que, de facto, a pandemia veio trazer-nos a capacidade de olharmos para o mundo da investigação. Algo que não tinha sido feito até agora. Portanto, tem havido investigação, mas a um nível muito escasso. E isso também se reflete depois na medicação, nos acessos aos tratamentos, no próprio preço dos tratamentos que o utente tem de pagar. E, de facto, eu penso que agora que estamos, se calhar, no bom caminho para começar a tomar as rédeas da investigação e começar a procurar outras formas de trazer a lume medicamentos mais inovadores e que possam ir ao encontro personalizado do doente. Eu penso que esta é de grande importância. Porquê? Porque alguém também nos perguntou, a nível regional, como é que nós faríamos. Pois nós temos visto que, de facto, os hospitais nem todos estão preparados para tratar bem o doente ou cada um trata da sua forma. Portanto, isto podemos falar que a nível da oncologia os protocolos são diferenciados consoante o hospital onde o utente está inserido. Nem todos seguem a mesma linha e nem todos seguem o mesmo protocolo para o mesmo tipo de doença oncológica. Eu penso que está na altura de olhar para o doente de forma personalizada e procurar que seja uniformizado o tratamento protocolar, neste caso, do doente com determinada doença, seja oncológica ou seja de outro tipo de patologia. Eu penso que esta é uma das situações que advém depois de diagnósticos tardios e de uma situação que eu penso que ainda nós não estamos bem por dentro, porque penso que o tsunami ainda não nos chegou totalmente, não é? Portanto, é como diziam os outros senhores, ainda estamos a começar a tentar perceber. Para isso, também é preciso alocar recursos humanos. E, de facto, o que nós temos visto é que não há recursos humanos que captem a base de dados seja realmente eficaz para que possa haver depois um estudo transversal de cada doença ou de cada patologia. E eu refiro só como exemplo o registro oncológico pediátrico, neste caso, que é praticamente inexistente. E, de facto, como é que se pode tratar um determinado tumor se não existe um registro efetivo de uma doença, e eu estou a falar de um tumor como pode ser de outra patologia e de doenças degenerativas, se não existir um registro feito para que possa haver depois uma discussão mais realista de cada situação e a concretização do seu tratamento. Claro que a literacia em saúde é o que nós todos queremos, não é? E neste momento acho que estamos ávidos por ela. E de facto, eu acho que cada vez mais é importante que o papel das associações não seja apenas assistencial. Cada vez mais as associações devem ter uma voz ativa naquilo que são as preocupações do doente e dos seus cuidadores. Portanto, não estamos só a falar do doente, estamos a falar a nível genérico do doente e dos seus cuidadores. Cada vez é necessário haver uma voz ativa e nós não verificamos isso muitas vezes naquilo que são os ambientes hospitalares ou a nível governamental. O doente tem de ser ouvido, tem de ser metido desde o início no seu próprio tratamento e ser uma parte ativa no seu próprio tratamento. Não basta só tomar a medicação. Ele próprio tem de ter a sua voz. E esta voz só pode ser tida com a ajuda das associações e de quem as representa aos doentes, para que possamos levar ao doente literacia em saúde, a real literacia em saúde, a que eles percebam qual a medicação, quais os medicamentos que estão em vigor, quais são os melhores tratamentos que estão em vigor, para que lhes sejam direcionados e para que ele possa escolher. Eu penso que estas são, se calhar, as linhas que eu Muito obrigada, diria. senhora. Muito obrigada. Foram muitas as perguntas, mas eu pergunto aos senhores deputados se algum dos senhores deputados ainda quer fazer alguma pergunta. Eu penso que foi muito esclarecedora esta audição. Não, dos que estão à distância, não? Não.
Então, resta-me agradecer às associações, a todos às delegações que participaram nesta audição, transmitir-vos que foi com um enorme gosto que vos ouvimos nesta comissão, que ficámos muito bem impressionados. Prova disso é que os deputados desta comissão não precisam para já de fazer mais questões. Estamos todos muito convencidos que serão uns bons membros para o Conselho Nacional de Saúde. Desejamos o maior êxito para os vossos trabalhos. Muito obrigada e disponham da Comissão Parlamentar de Saúde sempre que precisarem, ou mesmo sem precisarem, se disponham de qualquer forma. Desejo a todos boa saúde, acho que são os melhores votos neste momento que podemos desejar uns aos outros. Muito obrigada, boa noite. Senhoras e senhores deputados, muito obrigada também. Bom jantar. Adeus, até amanhã. Obrigada. Obrigado. Obrigada.